Beleza, pessoal? Então, dando continuidade, né, nós falamos de função definida por duas ou mais sentenças, tem que trabalhar com os exercícios. E agora a gente vai falar da função modular, mas antes vou falar do módulo de um número real. Pode se chamar de módulo, como pode se chamar de valor absoluto. Essa aula serve para os alunos do ensino médio, como serve para os alunos da engenharia, como serve para os alunos da licenciatura em matemática, como serve para os alunos de física, matemática, enfim, em geral. Então, tem uma parte densa, que é um pouco de demonstração, mas que todo mundo consegue fazer. Claro que aqui a gente tenta fazer rápido para não ficar muito cansativo, mas é só pausar, tentar resolver, olhar um livro que fala sobre o assunto, tá bom? Mandar mensagem perguntando, também para ajudar. Então, primeira coisa, a ideia do módulo, tá? Pensando numa ideia intuitiva, então a primeira coisa a gente vai falar do módulo de um número real, tá? O objetivo é depois falar das funções modulares, função modular. Então, o que a gente tem aqui é uma reta numérica. Lembrando que reta numérica, eu vou colocar até aqui do lado esquerdo, aqui, ó, você não tem fim, nem para direita, nem para esquerda, é uma reta. E a gente vai colocar um R aqui para representar, né, o nosso eixo real, o conjunto dos números reais, como uma forma geométrica. Então a gente considera, por exemplo, a origem em algum ponto. Então aqui é o ponto zero. Então aqui, por exemplo, seria o ponto um, aqui o ponto 2 e assim por diante, o ponto 3. E tem todos os números. Aqui tem o menos um, aqui tem o menos 2, aqui nós temos o menos 3. E nós temos todos os números reais representados como um ponto nessa reta. Então, dado o número real, eu consigo um ponto, e dado um ponto, eu associo a um número real. Eu tenho essa correspondência biunívoca aí. Isso beleza. E aí agora a pergunta é, dado um número real x, dado um número qualquer, qual é a distância desse número até a origem, onde a origem é o número zero? Essa é a ideia. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, colocar aqui, ó, em azul, no x igual a 2, ou seja, no o número 2, eu estou fazendo uma bolinha azul. E a minha pergunta é, para x igual a 2, qual é a sua distância até a origem, até o zero? Então, ora, você pode falar assim, daqui do zero até esse número 2. Então, se nós olharmos para a sua distância, independente se isso aqui está metro, centímetro, unidades, tá? Não importa, de zero até um é a nossa unidade. Então, de zero para 2, acho que não é difícil de dizer que isso representa, então, para a gente duas unidades. A distância desse x igual a 2 até a sua origem, zero, é igual a 2, duas unidades. Então é isso. A ideia do valor absoluto ou módulo de um número é a distância desse número até a origem. Então, qual que seria o valor absoluto do número 2? Ou, em outras palavras, qual seria o módulo do número 2? É igual a 2. O módulo de 2 é 2. Por que é 2? Porque são duas unidades a distância entre zero e 2, entre a origem e 2. Não sei se ficou claro, vou colocar mais um outro ponto aqui, ó. Vou colocar o número menos 3 aqui, ó. Esse menos 3, então é um ponto, representa na reta numérica, um ponto. Aqui no ponto de abscissa, x igual a menos 3, é esse ponto aqui. Aí eu pergunto, qual é a distância do menos 3, desse número x igual a menos 3, até a origem? Então, fazendo o mesmo desenho aqui, mas não é nem tão necessário, você sabe que dá 3 unidades. E aí, no caso, do menos 3 para o menos 2 é uma unidade, depois outra unidade, nós temos 3 unidades. Então, quer dizer que o módulo do menos 3 é igual a 3. É isso, tá? O nosso exemplo foi o seguinte: o A, nós escrevemos em formas de barras, o módulo de 2, nós estamos dizendo que vale 2. Como B, nós estamos dizendo que o módulo de menos 3 ele vale 3. Porque a gente está olhando para a ideia de distância, que é a distância do seu número x até a origem.
Então vai acabar sendo um número positivo. O módulo desse número real vai me retornar um número positivo, tá? Nós podemos até perguntar, colocar aqui em rosa, o x igual a zero, que é um ponto na origem mesmo, aqui é esse ponto. E aí, qual é a distância desse x igual a zero até a origem? Ora, você já está na origem, então a distância é zero. Então, quer dizer, se eu colocar aqui como um exemplo, um item C, o módulo de zero é igual a zero. Então, nós representamos o módulo por duas barras. Módulo de zero é igual a zero. É isso. Isso que é o módulo de um número real. Claro que é importante você passar pela ideia geométrica, é importante você passar pela ideia intuitiva, tem que ser assim mesmo. Mas é importante, com o tempo, fazer alguns exercícios numéricos, alguns problemas numéricos, entender uma questão algorítmica aí, entender uma questão intuitiva, mas é importante você transitar e chegar numa definição formal, uma definição que também favorece a você tirar propriedades. E a definição, tá, pessoal? A definição de módulo, eu vou colocar aqui def, isso aqui é muito importante, tá? Então, os alunos não gostam no início, e eu também, quando estudava, não gostava, mas isso é importante. Então, a definição é o seguinte: dado x um número real, nós definimos o módulo de x como sendo duas sentenças, como eu expliquei na aula anterior. Você basicamente define assim, ó, você diz que vai ser o x se o x for maior ou igual que zero. Agora vai ser menos x se o x for menor do que zero. E essa é a definição de módulo, tá? Deixa eu colocar uma barra aqui para separar, só. E eu vou, com essa definição, discutir algumas coisas com vocês. Mais alguns exemplos. Vamos colocar agora o item D aqui, ó. Item D. Vamos calcular o módulo do 5. Módulo do 5. Ah, eu sei que o módulo do 5 vai ser 5, que é o valor positivo. É a distância desse 5 até a origem, que dá 5 unidades. Perfeito. Mas aqui, pessoal, eu quero que você pense também na definição. Então, você já sabe que é 5, beleza? Agora, a definição diz o quê? Ó? Diz que o módulo de x vai ser o seu x, se esse x, se esse número for maior ou igual que zero. Então, você olha aqui, ó, esse 5. Deixa eu colocar aqui, ó, esse 5. Deixa eu pensar aqui, ó, com outra cor. Esse número 5 é o meu x, tá? É o meu x. Então, o que que ele vai ser? Esse x é o número 5. Ele é maior que zero. Aqui, ó, x é maior que zero. Então, ele está dizendo que vai me dar x, vai me dar ele mesmo, se ele for maior que zero. Como o 5 é maior que zero, eu vou retornar o 5, vou retornar ele mesmo. Então, o módulo de 5 é 5 por essa definição. Agora, um outro exemplo, um item E aqui, ó, e último, qual seria o módulo de menos 7? Se nós pensarmos, geometricamente, como eu comentei aqui, a distância do menos 7 até o zero é de 7 unidades, então a resposta vai ser 7. Você já sabe que é o valor positivo, é 7, tá de boa. Mas, pessoal, olhando a definição, você vai ver que também tem que dar o 7, tem que estar bem definido, tem que dar o mesmo resultado. Então a gente diz o seguinte, ó, esse menos 7 agora é o seu x. É o que está aqui dentro das barras, ó, é o modo, é o x. Ele está falando que se o seu x for menor do que zero, então a resposta vai dar o menos ele, o oposto dele. Nesse item E, ele é menor do que zero, é menos 7. Ele está para a esquerda do zero. Ele é menor do que zero. Então, a nossa resposta tem que ser menos. Esse menos é desse sinal aqui do menos, e agora eu vou colocar o x, só que o x é menos 7. Então vai ficar menos o menos 7. Vai ficar assim, ó. Vai ficar feio, né? Mas, então a gente vai colocar o parênteses, como a gente sempre faz, para não ficar feio, para entender, para não se confundir com o sinal. Então é o menos dessa definição,
o valor do x que é negativo. O valor do x é menos 7. Então é menos o menos 7. E você sabe que menos com menos é mais. Isso aqui vai me dar 7. Então, de boa, deu um valor positivo. A definição faz sentido. Então, a gente utiliza essa definição para funções mais difíceis, quando a gente começar a estudar função, né, a próxima aula, e que já é a continuação dessa, e é para as propriedades de números reais. Aqui é onde eu falei que pode ficar um pouco denso. Então, entendendo isso, já daria para ir para a função, de boa. Mas eu vou colocar algumas propriedades de números reais para vocês aqui, tá? Uma propriedade interessante. Então, as propriedades, tá, pessoal? Propriedades é o seguinte: você tem que provar utilizando a sua definição. E a definição é essa, tá? A definição de módulo é essa que eu coloquei aqui. Então, uma propriedade é que o seu módulo de x ele é maior ou igual que zero para todo x pertencente aos reais. Isso está um pouco óbvio, porque você sabe que o módulo de x, o resultado disso é uma coisa positiva, ou seja, é maior que zero. Positivo maior que zero, mesma coisa, sinônimo. Só que pode ser zero quando o x é zero, que é a letra C aqui. Então, meio que está óbvio, não precisaria talvez demonstrar. Mas a demonstração, ela sai da definição. Ó, você demonstra dividindo em casos. Você fala assim, tá, suponha que seu x é maior ou igual que zero. Tá, se o seu x é maior ou igual que zero, pela definição, o módulo de x é igual a x. E como o x é maior ou igual que zero, isso é maior ou igual que zero. Então, você provou para x maior ou igual que zero. Então, agora suponha que seu x é menor do que zero. Se o seu x é menor do que zero, pela sua definição, o módulo de x vai ser o oposto dele. Só que você sabe que o oposto de um número negativo, porque o x é negativo, menor que zero quer dizer negativo, você garante que o oposto desse número negativo é uma coisa positiva. Então, você sabe que em ambos os casos, ou seja, portanto, módulo de x é maior ou igual que zero para todo x pertencente aos reais. Basicamente é isso, tá? Vou até dividir aqui, ó. Vamos fazer algumas propriedades. Eu não sei se vai dar para se cabe tudo aqui, mas vamos lá. Então, vamos fazer agora mais uma outra, uma 2. O módulo de x ele é igual a zero se somente se o seu x é igual a zero. Essa a gente sabe porque o único valor em que a distância dos seus, né, a distância desse x até a origem seja igual a zero é se caso esse x está no próprio zero. Porque do contrário você tem uma distância. Então, claro, mas aqui pensando só em sem a geometria, intuitivamente isso está óbvio, mas pensando nas demonstrações, você tem que usar A1, que você já mostrou, e a definição. A1 não sei se ajuda, mas o que acontece? Aqui é um C somente C, que implica, ou seja, se o módulo de x é igual a zero, ó, então temos duas coisas para demonstrar. Temos o que a gente chama de ida, que diz o seguinte, ó, hipótese, você supõe que o módulo de x é igual a zero, aí você tem que mostrar que o seu x é igual a zero, tá? Uma forma de mostrar isso é pela negação. Suponha que o x é diferente de zero. Negue a tese. Aí você tem que mostrar que vale a negação da hipótese. Isso se chama demonstração por contrapositiva. Eu tenho um vídeo explicando aí. Então você tem, ó, suponha que o seu x seja diferente de zero. Então, se o seu x é diferente de zero, você sabe que isso implica que o módulo de x ele vai ser x, e isso vai ser maior do que zero, se caso x for maior que zero, e ele vai ser o módulo de x, aqui tem um e, ele vai ser o oposto de x, e esse oposto de x vai ser também positivo, né? Vai ser positivo, se o seu x for menor do que zero. Na verdade, na verdade, isso já foi provado em um, né? Mas tudo bem. Se o seu x for diferente de zero, você garante que se ele é positivo, vai ser x, e aí, consequentemente, ele é positivo. E se ele for negativo, vai ser o oposto dele, que é uma coisa positiva. Então, em ambos os casos, como x é diferente de zero, então a gente já teve todos os casos aqui para x, ambos os casos, o módulo de x é positivo.
Então, eu provei o quê? Que se x é diferente de zero, implica que o módulo de x é positivo, é maior do que zero. Ou seja, isso quer dizer que o módulo de x é diferente de zero. Então, você provou que se o x é diferente de zero, aqui, ó, você negou a tese, x é diferente de zero. Aí você implicou, né? Você conseguiu mostrar que vale o que o módulo de x é diferente de zero. A negação da tese implica na negação da hipótese. Então, você já provou ainda. Eu vou colocar de outra cor, porque senão pode te confundir aí. Então, seria legal colocar em, vai, isso aqui foi a ida. A volta, colocar de outra cor aqui, ó, a volta é o quê? Se o seu x é igual a zero, implica que o módulo de x é igual a zero. Então, nós já sabemos pela própria definição, né? Ele diz o quê, ó, pela definição? Se o módulo de x, se o x for maior ou igual a zero, então vai ser x. Então, eu estou calculando o módulo de x, só que eu sei que é o módulo de zero porque eu estou partindo que o meu x vale zero. Aí ele fala pela definição que vai ser ele mesmo se ele for maior ou igual que zero. Como ele é igual a zero, vai ser ele mesmo, vai ser zero. Ou seja, o módulo de x, ele vai ser de fato zero, tá de boa. Então, nós provamos a 1 e a 2 aí. Tranquilo? Então, eu vou apagar essa um e 2, ia fazer a 3 aqui, mas vou pagar e fazer a 3 aqui em cima mesmo, tá bom? Então vamos lá. Então, uma propriedade 3 é que se você pensar no módulo de x vezes o módulo de y, ou seja, no produto de dois módulos, o produto do módulo de x pelo módulo de y, isso você pode jogar meio que para dentro de um módulo, isso é igual a x vezes y para todo xy pertencente aos reais. Não cabe aqui, né? Mas isso, para você mostrar isso, tá? Tem vários casos, mas pensando na definição, então é interessante que é importante eu fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar isso aqui, que foi um exemplo. E eu vou colocar aqui em verde as nossas propriedades. Então, a primeira propriedade é que o módulo de x é maior ou igual que zero para todo x. A segunda propriedade é que o módulo de x vai ser zero se somente se o seu x vai ser zero. E a terceira propriedade é que o módulo de x vezes o módulo de y, isso é igual ao módulo de x vezes o módulo de y para todo xy pertencente aos reais, essa 3 aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer essa demonstração. Então, a demonstração disso aqui, nessa igualdade, você pode pensar em quatro casos. Pode pensar assim, ó. Suponha que o x e o y são maiores ou iguais que zero. Então, você sabe que o módulo de x vezes o módulo de y, pela definição, se o x é maior ou igual que zero, o módulo de x vai ser x, pela definição. A gente está usando a definição, tá? Vezes o módulo de y. O y é maior ou igual que zero, então, pela definição, isso vai ser y. Claro que daria para continuar aqui, mas uma ideia de demonstrar a igualdade é você abrir as contas, parar em algum canto, e aí você pega o outro lado, abre as contas também e para no mesmo canto e prova a igualdade. Aí é só ligar, né? Então, beleza, parei aqui. Agora, o outro lado, se eu pensar no módulo de x vezes y, o que que nós temos? Nós temos que x vezes y, isso aqui é um produto de duas coisas positivas, ou vai ser uma delas o zero. Então, esse x vezes y é um número real maior ou igual que zero. Então, pela definição, isso vai ser ele mesmo, vai ser x vezes y. Então, acabou. Então, isso aqui é igual a modo de x vezes y. É direto. Tá? Então, nós provamos que, de fato, ó, o modo de x vezes o modo de y é igual a x vezes y, só que o modo de x vezes y é igual a x vezes y, então nós provamos isso aqui, ó. Para quando o x e o y forem maiores ou iguais a zero. Aí você pode pensar assim, ó, vamos colocar outra cor aqui, colocar um rosa. O que que acontece se o seu x for maior ou igual que zero e o seu y for menor do que zero? Então são quatro casos a considerar. Então, o que que você tem? Vamos fazer. Módulo de x vezes módulo de y. Isso é igual. O x é maior ou igual que zero, então, pela definição, isso me dá x. O y é menor do que zero, pela definição, isso me dá menos y. Estamos olhando sempre para a definição aqui, ó. Tudo bem? Então, nós temos, ó,
Se o x é maior ou igual que zero, vai dar x. Se o x for menor do que zero, dá menos x. Sempre olhamos isso. Então, isso aqui, pessoal, vai ser. Você pode olhar como menos xy, não tem problema. É claro que o y é um número negativo, aí você tem esse menos, então você sabe que essa coisa é positiva, tudo bem, mas enfim, isso dá menos xy, tá de boa. Agora vamos abrir o outro. Você pode colocar um e, né? O módulo de x vezes y. Cara, se caso o x for zero, vai dar módulo de zero, vai ser zero. Aqui vai ter zero vezes y, vai ter zero, vai estar beleza. O y é negativo, e se o x for positivo, então esse número, esse produto de um x positivo com um y negativo dá um número negativo. Então x vezes y é negativo. E se x vezes y é negativo, quer dizer que, ó, se o x é menor que zero, a resposta dá menos x, é a definição. Tem que usar a definição. Então vai ficar o oposto desse número de x vezes y. Só que aqui você sabe que é a mesma coisa que menos xy. Ó, igual. Então bateu também. Então, em azul, se x, y é maior ou igual que zero. Em rosa, se o x é maior ou igual que zero e o y é menor que zero. Em vermelho, seria o análogo. Se o x for menor que zero e o y é maior ou igual que zero, e aí vai ser análogo. O que vai mudar é que aqui vai ficar menos x, né? Mas é análogo, tudo bem? E agora, o último caso, vamos fazer aqui, ó. Último caso seria o x menor que zero e o y menor que zero. Então, mesma coisa. Módulo de x vezes módulo de y. Você sabe que o x é menor que zero, então isso aqui dá menos x. Vou colocar assim. Vezes o tal do módulo de y, onde o y é menor que zero. Então, pela definição, é menos y. Aí fica aquele negócio, né? Tem que colocar parênteses, porque senão fica essas coisas feias, ó. Fica ponto com menos. Então, você pode colocar um parênteses aqui, pode colocar um parênteses aqui. Mas isso aqui, pessoal, é menos o x vezes o menos o y. Menos com menos é mais, não é multiplicação. Você faz regra de sinais. Então, isso é x vezes y. Agora, você sabe que o módulo de x vezes y, o que acontece aqui? Você tem x é um número negativo, y é um número negativo. Então, você sabe que o produto de dois números negativos dá um positivo. Então, xy é um número positivo. E ele diz que se o x aqui em cima, ó, se o x for maior do que zero, me dá ele, que é o caso. Então, me dá ele. Acabou. É igual também. Então, nós acabamos de provar que isso é verdade. Vou apagar aqui e vamos fazer mais algumas. Então, pessoal, nós temos uma 4 aí que diz que o módulo de x ao quadrado, tô colocando aqui embaixo, é a mesma coisa que x ao quadrado, tá? E nós temos uma 5 que o x é menor ou igual que o módulo de x para todo x, enfim, para todo x. Então, vamos escrever isso, tá? Então, a nossa 4, nossa propriedade 4, diz que o módulo de x ao quadrado é igual ao x ao quadrado para todo x pertencente aos reais. Cara, de boa, mesma coisa. Você sabe que se o x for maior, vamos colocar em azul as demonstrações, né? Então você tem aqui, ó, demonstração. Você tem, suponha que o x é maior ou igual que zero, por exemplo. Então você tem que o módulo de x é igual a x. Então o módulo de x ao quadrado vai ser igual ao seu x ao quadrado, certo? Agora, suponha que o x é menor do que zero. Então, o módulo de x vai ser menos x. Só que aí eu tenho que elevar ao quadrado. Então, vai ser o menos x ao quadrado. Só que aí você sabe que menos x ao quadrado é x ao quadrado. Então, bateu, é igual, foi. Aí nós vamos para a próxima. A próxima seria essa 5 aqui, ó. Vocês sabem que quando demonstra, você coloca um final que demonstrou, né? Você coloca um quadradinho aqui, coloca um CQD, qualquer coisa aí para terminar, tá? Terminou. Então vamos para 5 agora. A 5 que eu escrevi aqui, ó, diz que o x é menor ou igual que o módulo de x para todo x pertencente aos reais. Observe que nós usamos definição, definição. Aqui daríamos para pensar em elevar ao quadrado, mas daria para pensar de dois jeitos aqui. Vamos pensar pela definição, que é o que a gente está fazendo, tá? Se nós pensarmos pela definição, então aqui, ó, vou escrever pela definição. O que acontece? Supõe que x é maior ou igual que zero, de novo. Então você sabe que o módulo de x vai ser x. E aí tá tudo bem.
Porque o x, nesse caso, implica que o x é igual ao módulo de x, nesse caso. Né? O x é um número positivo, o módulo de x vai ser esse número positivo, se for zero vai ser zero. Nesse caso, x é igual a módulo de x, isso quer dizer que o x é menor ou igual que o módulo de x, porque eu estou colocando um igual. Então, por causa desse igual, é verdade. É verdade. Isso é o primeiro caso. O segundo caso, pessoal, é que se o x for menor do que zero. Aí você sabe que aí a coisa é módulo de x igual ao oposto de x. Só que o oposto de x é uma coisa positiva, porque o x é negativo. Então você sabe que vai direto que o x é menor ou igual que esse oposto, que esse módulo, porque o x é negativo. Pensa sempre na reta numérica, onde aqui é o zero. Se o número é negativo, ele está para a esquerda do zero, e a gente sabe que o oposto de x é uma coisa positiva, está para a direita. Os números à esquerda, né? Esse número e esse número. Esse aqui é menor que esse aqui, pois ele está à esquerda. Então, já era, está feito. Então, a 5 está demonstrada, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Não está legal, porque tá ficando sem espaço aqui, mas foi do jeito que eu fiz, então vou continuar. Módulo de x mais y. Isso aqui é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y. Ficou feio? Mas essa propriedade, ela é muito importante, é a número 6. Ela se chama desigualdade triangular. Desigualdade triangular. Vocês devem lembrar lá de geometria plana, tem a disciplina também de geometria plana, que dado um triângulo, tem uma condição para formar um triângulo, dado três medidas positivas aí, é claro, né? A, B e C, três medidas, né, consequentemente maiores que zero. Pense em três segmentos de reta e pergunta se forma ou não um triângulo. Pega três palitinhos, dá para o aluno e fala: forma um triângulo? É claro que ele vai mexer lá e vai formar um triângulo. Ou não. E aí ele vai começar a perceber que, dados três segmentos de reta, pode ser que você consiga um triângulo, pode ser que não. Então, tem a nossa condição aí da desigualdade triangular, que quando você adiciona a soma de dois lados, ele tem que ser superior ao terceiro, né? Tem essa questão da desigualdade triangular. Isso vai aparecendo na matemática, lá na álgebra linear, quando você coloca um produto interno, aparece aqui no cálculo, né? No espaço métrico. Então você tem a desigualdade triangular. Então, o que acontece aqui? A desigualdade triangular diz que o módulo de x mais y, isso aqui é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y para todo xy pertencente aos reais. É a nossa desigualdade triangular. Então, galera, aqui é o seguinte: a demonstração, vamos colocar em azul também, é o seguinte. Vamos lá. Você tem um truque. Claro que você poderia pensar em abrir o modo, usar a definição do mesmo jeito. Daria para ir pensando nisso, tá? Talvez possivelmente pensar quando x e y são maiores ou iguais a zero, aí abre aqui também e vê o que dá. Aí depois você faz todos os outros casos. Mas aqui tem um truque que é pensar no quadrado do x mais y, e eu vou já começar com isso. Então, olha só, a gente tem um módulo de x mais y, só que você quer mostrar isso, mas você pensa no x mais y ao quadrado, né? É o quadrado do módulo de x mais y, tá? O quadrado do módulo da soma de x por y. E aí você pensa em abrir essa conta. Você fala, tá, esquece isso, me pensa nisso, nesse quadrado do módulo da soma, do módulo dessa soma, beleza? Abre essas contas e vê o que dá. Só que aí, olha só, aqui você tem x mais y, pensa que é um número, é um número. Então, é módulo ao quadrado de um número. E aí tem uma propriedade, ó, que é a 4, que diz que o quadrado do módulo de x, ó, módulo de x ao quadrado, é igual a x ao quadrado. Você pode tirar do módulo. Então, eu vou apagar, ficou ridículo, né? Então, esse número
que é o x mais y, usando a propriedade 4, que nós já provamos, é verdade, então você pode usar tudo que está aqui, menos a 6, né? Tudo está em verde aqui, menos a 6, claro que a definição usa bastante. Então você tem aqui o x mais y, que é esse número, ao quadrado. Ao quadrado. De boa. Isso aqui é um produto notável. Então, isso é quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. De boa. Só que você sabe que x ao quadrado, usando a 4, x ao quadrado, lendo da direita para a esquerda, é modo de x ao quadrado. Você pode substituir, pode colocar igual. Vou até colocar, não precisa muito desse passo, mas eu estou colocando modo de x ao quadrado. Aqui o 2xy, vou continuar, mais 2 vezes x vezes y. E aqui o modo de y ao quadrado é a mesma coisa. Então, olha que interessante, apareceu essas coisas. Agora, esse x e esse y seria legal se eu conseguisse relacionar com o modo, porque aí vira um produto notável, que é quadrado do primeiro, onde o primeiro é o modo de x. Aqui nós temos o quadrado do segundo, que é o modo de y. Então, se eu conseguir relacionar com x e y, colocar no lugar do x e y o modo de x e o modo de y, eu tenho duas vezes o primeiro pelo segundo. E tá, beleza, é um produto notável. E qual é a ideia? A ideia é que esse x, ó, a propriedade 5, o x é menor ou igual que o módulo de x, para qualquer x. Então, se o x é menor ou igual que o módulo de x, e se o y é menor ou igual que o módulo de y, então quer dizer que essa expressão que está aqui, tá, pessoal, é menor ou igual. Aqui, ó, é menor ou igual. Aqui eu estou colocando embaixo, mas poderia ser isso tudo numa linha só. Isso aqui é menor ou igual que eu estou colocando x ao quadrado mais 2 vezes, ó, mais o y ao quadrado, tá? Por enquanto é igualdade. Por enquanto tá tudo igual. Mas como o x é menor ou igual que o módulo de x, vou colocar aqui, ó, em vermelho. Então, no lugar desse x, eu vou colocar módulo de x. E no lugar desse y aqui, ó, deixa eu colocar em verde. No lugar desse y, eu vou colocar módulo de y. Tudo bem? Usando isso aqui. Em outras palavras, eu posso pensar nisso como um produto XY. Então, XY é um número real, independente de qual seja. Na verdade, eu consigo todos aí, né? Coloca x igual a 1 e o y varia os reais. Tá de boa. Então, x vezes y é um número real. Isso é menor ou igual que o modo de xy, né? É usando a propriedade 5. Só que o módulo de xy é igual a módulo de x vezes módulo de y, que é a propriedade 3. Então, não importa como você olha para isso, essa desigualdade, ela aparece. De boa? Deixa eu apagar aqui para ficar muito feio. Ela aparece. Então, galera, eu não sei se complicou as cores, então eu vou apagar essas cores e vou deixar tudo em azul mesmo, mas ó, o que nós temos aqui é o seguinte, vou colocar em azul mesmo, né? Você tem aqui x vezes y, e aí o x vezes y pode se compensar como módulo de x, módulo de y. O x é menor ou igual que o módulo de x, o y é menor ou igual que o módulo de y. O x vezes y é menor ou igual que o módulo de x vezes y, que é igual ao módulo de x vezes módulo de y. Enfim, então sai a desigualdade por causa desse meio aqui. Só que isso, como eu já falei, é um produto notável. Então, isso é igual, porque isso poderia ser escrito numa linha só, igual. Aí, isso aqui abre o parênteses, o módulo de x mais o módulo do y ao quadrado. Então, isso é quadrado do primeiro, mais duas vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, é isso. Então, pessoal, o que que a gente vai fazer? A gente extrai a raiz quadrada dos dois lados. Aqui é sutil, portanto, e eu vou explicar o porquê da sutileza, mas você tira a raiz quadrada, aí quadrado com a raiz corta, vai ficar módulo de x mais y, que é o que está aqui, tá? Módulo de x mais y, menor ou igual por causa desse menor ou igual aqui. Então, o que nós provamos nessa coisinha azul? Que o quadrado do módulo dessa soma é menor ou igual que o quadrado da soma desses módulos. Então, quer dizer que ao tirar a raiz quadrada, o quadrado vai cancelar com a raiz, o módulo de x mais y é menor ou igual, esse menor ou igual, que o módulo de x mais o módulo de y, tá? É como se estivesse tirando a raiz quadrada aqui, quadrado com a raiz corta, tirando a raiz quadrada aqui, quadrado com a raiz corta. Sobra o módulo de x mais y e sobra o módulo de x mais módulo de y e acabou, tá bom? Deixa eu te apagar isso aí que eu fiz. Beleza? Então é isso. Aqui a gente merece um quadradinho. Isso é a desigualdade triangular.
Uma das perguntas é se pode tirar a raiz quadrada, o x pode ser negativo e tal. Acontece que a gente já sabe que essas coisas são maiores ou iguais que zero, que é um valor, né? Nós sabemos que o modo de x mais y é uma coisa maior ou igual que zero, então não tem problema tirar a raiz quadrada. E por que a gente pode, de fato, cortar e garantir isso? É que a função raiz quadrada de x ela é crescente. E eu já passei uma definição de crescente, mas é o seguinte, ó, vou escrever aqui, ó, em vermelho. A função f de x é igual a raiz quadrada de x. Você já sabe o gráfico dela, você tem aqui o x, ela é definida para os reais não negativos, né, para os reais positivos mais o zero. Então você tem isso aqui, algo assim, né? Tá começando no zero e tal, beleza. Seria a parábola aqui, né? Tal, tal, tal. Enfim, concavidade voltada para a direita. É claro que isso aqui não faz parte da função, você sabe disso. Essa função ela é crescente. Então quer dizer que se x1 é menor do que x2, as suas imagens, né, f de x1 é menor que f de x2. Então essa expressão aqui, ó, seria o seu x1 e essa expressão aqui, ó, seria o seu x2. E você provou que o x1 é menor ou igual que x2. Então quer dizer que as suas imagens, que é jogando na função da raiz, você garante que, né, eu falei diferentes, eu falei besteira. Eu me confundi com função injetora, eu não sei por quê. Então, se x, eu falei besteira. Se x1 é menor que se x1 é menor que x2, então as suas imagens, o f de x1 é menor que f de x2. Isso é o que define a função ser crescente. Se x1 for diferente de x2 e implicar que as suas imagens f de x1 for diferente de f de x2, você garante que a função é injetora. Nesse caso, a função é injetora também. Eu garanto que se x1 é menor que x2, eu garanto que o f de x1 vai ser diferente de f de x2, também porque ela é crescente. Então, tem alguma coisa até relacionada, mas eu falei besteira. Vou até repetir que eu faço meus vídeos sem cortes, né? Eu não corto os vídeos. Eu vou de boa, porque senão é tudo só eu aqui, né? Então, imagine o trampo que ia dar. Então, se eu falar besteira em alguma aula e eu não perceber, vocês têm que me corrigir aí. É normal. Então, a função é crescente. x1 é menor que x2, implica que o f de x1, que é a sua imagem, pode pensar como um y1, é menor que o f de x2. Então, isso aqui é o seu x1. Se isso aqui é o seu x2, como x1 é menor ou igual que x2, então, se eu jogar isso na minha raiz de x, que é a minha função que é crescente, eu garanto que as suas imagens, ou seja, que a raiz quadrada do módulo de x mais y ao quadrado vai ser menor que a raiz quadrada do módulo de x mais o módulo de y, isso ao quadrado. Só que você sabe que quadrado com a raiz corta, vai ficar módulo de x mais y, que é menor que módulo de x mais módulo de y. E aí prova. Falei demais, mas é importante. Essa propriedade é muito importante. Beleza? É importante que quadrado com raiz corta e dá o radicando, porque eu garanto que dentro do módulo é a propriedade um é maior ou igual que zero, então não preciso me preocupar, tá? Mas a raiz de x ao quadrado para x real, isso dá módulo de x. Eu explico depois das propriedades, eu falo para vocês aí. É, enfim, então para encerrar, vamos fazer a 7, a 8 e a 9 e acabou. Colocando aqui uma 8, uma 7, perdão, uma 7. Aqui é mais. O que que acontece se fosse com menos aqui, ó? Aí isso aqui seria maior ou igual que o módulo de x menos o módulo de y, tá? Ficou meio feio aqui, né? Mas tudo bem. Eu acho que o importante é vocês entenderem. Então, qualquer coisa, manda nos comentários, manda e-mail, qualquer coisa. Então, módulo de x menos y é maior ou igual que o módulo de x menos o módulo de y, tá? Isso para todo x e y pertencente aos reais. Beleza? Então, você pode pensar em fazer a mesma ideia, o mesmo raciocínio. E vai funcionar, tá? Então, rapidinho aí, vamos colocar em azul. Então você tem, ó, o módulo de x menos y ao quadrado, isso é x menos y ao quadrado, e isso vai me dar quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Isso aqui vai ser maior ou igual, já explico o porquê, o módulo de x ao quadrado, menos o duas vezes o módulo de x vezes o módulo de y, mais o módulo de y ao quadrado. E você sabe que isso é um produto notável, né? Também, onde o módulo de x é o primeiro, aqui você tem o menos é menos, aqui é o módulo de y,
ao quadrado. Então é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então é o quadrado de uma diferença. Beleza? Então, de novo, usando a ideia da função raiz de x ser crescente, então você garante que o módulo de x menos y é maior ou igual que o módulo de x menos o módulo de y. Então, garantiu aqui. Acho que é igual, é exatamente igual. O problema dessa demonstração seria esse maior igual. Por que é maior igual? O que acontece aqui, ó, é que você já sabe que o xy ele é menor ou igual que o módulo de x vezes y, né? Usando a propriedade 5. Só que esse módulo de x vezes y é a mesma coisa usando a propriedade 3, que é módulo de x vezes módulo de y. Então, deixa eu apagar aqui e já colocar. Então, módulo de x vezes módulo de y. Beleza. Show de bola. Agora, o que acontece se eu multiplicar por menos 2, porque eu quero que apareça o menos 2 aqui no menos 2xy? Se eu multiplicar por menos 2, o sinal da desigualdade inverte. Então, vai ficar menos 2xy. Aqui é menor ou igual, vai ficar maior ou igual. Aqui você tem o menos 2 módulo de x vezes módulo de y, que foi o que apareceu, né? Então, você já sabe, o x ao quadrado é igual a mod x ao quadrado, o y ao quadrado é igual ao módulo de y ao quadrado, só que essa expressão do meio, menos 2xy, é maior ou igual que menos 2 mod x mod de y, então aqui é o maior ou igual por causa da do meio. Beleza? É isso, galera. É isso. Então, eu vou apagar aqui, terminamos a aula. Vamos para a 8 e a 9. A 8 e a 9, eu não vou fazer, porque a gente vai estudar em inequação modular, e aí a gente pode discutir ela, tá? Eu não vou fazer por causa do tempo, já passou aí de um tempo legal, né? Então, o que que nós temos aqui, ó? A 8 é que módulo de x é menor. Ah, vamos fazer tudo bem. Vamos fazer tudo. O módulo de x, isso aqui pode ser menor ou igual como menor, tanto faz. Que a e o a é maior do que zero. O módulo x é uma coisa positiva. Se o A for negativo, isso não, né? Quando que o módulo de x é menor que uma coisa negativa, sendo que isso é positivo? Nunca, vazio, né? Então, o A é maior que zero, o módulo de x é menor ou igual que A. Então, isso implica que você tem como solução menos A menor ou igual que x, menor ou igual que A, tá? Você pode usar as definições, você pode levar ao quadrado, porque o A é maior que zero. E para x maior ou igual que zero, a função quadrática x quadrado é crescente. Então, mesma ideia, ó. Vamos fazer, vai. Vamos lá, vai. Então, então vamos lá, ó. Eu posso pensar no módulo de x ao quadrado como sendo menor ou igual que a ao quadrado? Pode, porque módulo de x é maior ou igual que zero e o a é maior que zero. Então eu posso elevar ao quadrado, porque se eu estou na função, ó, de novo, a mesma explicação com a raiz vem aqui com a quadrática, tá? Eu estou aqui na função y igual a x ao quadrado. E para x maior ou igual que zero, pensando só para cá, maior ou igual que zero, só para x maior ou igual que zero, eu sei que se x1 for menor que x2, eu sei que o f de x1 é menor que o f de x2. Em outras palavras, o meu x1 ao quadrado é menor que o x2 ao quadrado. Foi mal aqui, que eu ia colocar f. Em outras palavras, a minha função ela é crescente, a parábola x quadrado, ela é crescente para x maior ou igual que zero. Então, como eu sei que o módulo de x, então, ó, de novo, deixa eu ser bem detalhista, que é a primeira vez que alguns estão vendo, né? Então, como eu sei que o módulo de x é maior ou igual que zero, propriedade 1, módulo de x é maior ou igual que zero, e ele é menor ou igual que a, por hipótese, e esse a é maior que zero, então implica que zero ao quadrado é menor ou igual que módulo de x ao quadrado, que é menor ou igual que a ao quadrado. Então, módulo de x ao quadrado é menor ou igual que a ao quadrado. Usando o fato que nós estamos em valores positivos e a função quadrática é crescente. E aí, módulo de x ao quadrado, isso aqui é x ao quadrado. Menor ou igual que a ao quadrado. Isso aqui você já sabe resolver, uma inequação do segundo grau, se é x quadrado menos a ao quadrado, menor ou igual que zero. Isso é tudo ser somente c, né? É, bom, enfim, ser somente C, porque a gente está pensando em valores positivos, então você já prova direto, ser somente C. É, é isso. Claro que aqui você tem que garantir que o A é maior que zero para voltar, né? Para voltar, para valer, né? Bom, enfim. Aí você tem
As raízes disso, você sabe que é uma parábola, com cavidade voltada para cima porque o A é positivo. As raízes são menos A e A, faça as contas. Você sabe disso. Eu quero os valores que são menores ou iguais que zero. Então, bolinha fechada no menos A, bolinha fechada no A, que é onde faz dar zero, e eu quero igual a zero. E eu quero os valores no meio, porque eu quero que seja menor do que zero. Aqui negativo, para cá é positivo, para cá é positivo. Então, o meu x, ele é maior ou igual que menos A, e ele é menor ou igual que A, que é o que a gente tem aqui. A última, a 9, é igual a essa, fica para casa, tá? Modo de x maior ou igual que A. O A, um número maior que zero, mesma coisa. Você garante, então, que o x é maior ou igual que A, isso aqui é um ou, tá? O x é menor ou igual que menos A. Isso aqui fica, mas é a mesma ideia. É igualzinho. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula, um pouco mais teórica, um pouco mais difícil, mas vocês podem me mandar mensagem, vocês sabem disso, né? Faça os exercícios, não tem jeito, tem que fazer os exercícios. E aí a próxima aula a gente entra na função modular, tá bom? Valeu aí, galera. Um abraço.